E aí, turma, vamos lá mais uma vez, vamos dar continuidade, né? Estamos aqui mais uma vez gravando a aula 3, tá? Para vocês aí no YouTube. E aí, dando continuidade, vamos lá pegar a ideia de trigonometria, né? Que a gente parou na aula 8, vamos para a aula 9 agora. Como vocês podem ver aí, matemática, né? Era para botar aqui tio Kaká, tá? Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir nossa jornada. Então, falando de trigonometria, mais uma vez a gente vai falar sobre seno, cosseno e tangente. Falou em triângulo, retângulo, gente, assunto bacana que cai lá no nosso vestibular. Então, se liga, vem comigo, vamos lá. Ó, o que é que ele pede na primeira questão? Ele diz: determine o cosseno do ângulo alfa. A gente já viu que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Fechou? Mas aí, professor, cadê o cateto adjacente? Não, o que fica colado com o ângulo? Não tem. Se não tem, a gente pega lá aquela relaçãozinha, olha só, veja aí comigo, vamos lá. Eu pego aqui, ó, vou desenhar aqui pequenininho mesmo, para vocês terem uma noção. Eu tenho um ângulo alfa, tenho 1 e 2, formamos um ângulo de 90 graus. Aí a gente faz aqui, ó, chama de x. Chamou de x, pronto. Usa quem? Pipi, né? Os íntimos, tá? Se não, Pitágoras, vamos lá. Quem é Pitágoras? Aí vai lá. A hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, que é o cateto, mais o outro cateto ao quadrado, tá? Então ficou 4, 1, x ao quadrado, joga o 1 para lá, vai negativo, então fica assim, ó, x ao quadrado é igual a 3, tá? Perceba, 4 menos 1, 3, então logo eu teria aí raiz de 3. Pronto, achei a minha relaçãozinha aí na questão. Então veja só, acompanha aí comigo, tá? Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Aí vem, ó, quem é o cosseno? Então a gente sabe que o cosseno seria, então, o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então, como é que fica aqui, ó? Cateto adjacente, bora lá, quem é? A gente acabou de achar, né? Raiz de 3 sobre 3 e a hipotenusa, bota lá, ó, 2 sobre 2. Pronto. Em outras palavras, se eu quero o alfa, eu já sei que o cosseno de raiz de 3 sobre 2, quem é? Aí vou lá lembrar, né? É 30, né? Então tem lá 30 graus, tá bom? Então já achei o nosso alfa aqui, ó, lindo, maravilhoso. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tem dúvida, volta aí para ver a explicação mais uma vez. Olha só, veja só, agora a questão bacana aqui, ó. A altura de 2.700 metros, o piloto de um avião mede os ângulos dos quais vê um prédio, como indicado na figura. Desprezando a altura do prédio, tá? Determine a distância percorrida pelo avião de P1 a P2. Bora lá, acompanhe comigo. Deixa eu puxar aqui, massa. Ó, veja só. Então ele tá aqui, ó. Vou fazer essa figura aqui só nessa parte, ó. Formamos aqui, ó, esse formato, tá? Bom? Aqui eu tenho 45 e 30. Aí eu tenho P1 e P2. Aí o aluno vai dizer: e agora, professor, não formou o ângulo de 90 graus, porque a soma dos ângulos internos ali daria quanto? Daria, tem que dar 180, né? Então aqui você percebe, ó, que esse ângulo aqui não vai ser de 90 graus. E aí o que é que a gente pode fazer nessa questão? Como ele falou que a altura dessa bagaça aqui, ó, a altura aqui seria 2.700 metros, então a gente vai estar passando a altura, aí sim agora forma um ângulo de 90 graus aqui e ângulo de 90 graus aqui, tá? Aí, o que é que a gente vai achar? A gente bota aqui, ó, x, que é esse lado, e y. Então, a distância de P1, que ele está pedindo na questão aí, de P1 e P2, vai ser nada mais do que x mais y, tá? Então, a gente vai achar o x e o y. Como assim, professor? A gente vai achar esse valor? Veja só. Eu agora, em relação ao ângulo de 45 aqui, ó, eu posso ver que eu tenho o cateto oposto e tenho aqui o cateto adjacente. Então, o que a gente usa aqui nesse caso? A cateto oposto e adjacente, a gente vai usar tangente. Fechou? Isso aí, ó. Tangente de 45 seria o cateto oposto, 2.700, dividido por x, que é o cateto adjacente. E aí, quem é a tangente de 45? A gente já falou na aula passada, pedi para vocês também lembrar daquelas musiquinhas. Então, qual é? 1, né? Então, 1. Então, tenho 2.700 dividido por x, aí eu falo meios por extremos, eu tenho x igual a 2.700. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais simpático. Tudo bem?
Alguma dúvida nessa relação? Ó, já achamos o valor de x. Falta achar quem agora? O de y. E como é que eu vou para o y? Aí eu lá venho para cá, ó. Já venho para cá, cateto de novo, cateto oposto, e aqui eu tenho o cateto adjacente. Fechou? Então, diante disso, ó, tangente de novo, só que agora a gente vai fazer a tangente de 30. Então, eu teria 2.700 dividido por y, tá? Então, veja só, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? Aí, 2.000 na relação aqui, vezes y, e aí, mais uma vez, aquela questão, meios por extremos, tá? Eu vou ter, então, aqui, ó, raiz de 3, aí vou botar o y na frente, e aí, multiplicando aqui, vai dar 81, né? Aí, bota lá os dois zeros, 27 vezes 3, 81. Bom, mais uma vez, eu jogo aqui na relação, ó, 81, raiz de 3. E aí, vem aí aquela questão. E agora, professor, o que é que a gente vai fazer? Ó, racionalizar de novo. Lembra daquele caso? Então, a gente racionaliza aqui por raiz de 3. E aí eu tenho 8.100, tá? Raiz de 3 dividido, então, por raiz de 3 vezes raiz de 3. A gente sabe que é raiz de 9. E raiz de 9 vai dar 3. Em outra palavra, voltou de novo, então, a simplificar aqui, ó. Por 3, o 8.100. Vai me dar 1 aqui. E vai dar 2.100, tá? Então, 2.700. Fechou. Então, eu tenho 2.700 raiz de 3. Ó, tá aí. Achei o valor de y e achei o valor de x. Porém, ele está pedindo a distância de P1 e P2, que a gente já viu que a distância de P1 e P2 nada mais era do que x mais y. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, x mais y. Certo? Então, eu tenho x mais y, vai ser 2.700 somado com 2.700 raiz de 3. Aí lá vai, levar uma pisa de cinta aquele aluno que for somar isso aqui, viu? Sabe-se que raiz de 3 já não tem como, é como se fosse diferente, é como se fosse uma letra ali, né? E aí a gente tem 2.700 somado com 2.700. Então, professor, a gente para aqui, para. Aí o que é que vocês vão observar? Se for uma questão de múltipla escolha, você tem que ver a alternativa. Muitas das vezes, se for questão de vestibular, você vai ter que entender que vai estar na forma simplificada. E qual é a simplificação disso aqui? A gente vai lembrar um assuntozinho básico. Eu sempre peço para vocês, fatoração, que é fator comum. Como assim, professor, fator comum? A gente olha o que está em comum aí. A gente vê que é o 2.700. Aí colocou ele em evidência, bota lá, abre parênteses e vou dividir. 2.700, tá? Esse 2.700 aqui, ó, dividido por esse aqui, tá bom? Então, quando eu vou dividir essa questão, aí, ó, olha só, aí 2.700 dividido por 2.700, a gente sabe que vai dar quanto? 1. Então, vai ficar 1 mais, aqui também, raiz de 3. Fechou? Então, a resposta final seria esse valorzinho aqui, lindo, maravilhoso. Certo? Tá aí, ó, massa. Tá bom? Alguma dúvida? Na dúvida, dá uma voltada aqui, vê toda a questão, ó, a resolução lindinha, lindinha para vocês, tá bom? Bora lá, vamos mais uma. Vamos continuar aqui a nossa bagaça. Então, pessoal, ó, o que ele pede? Calcule a altura do triângulo em relação ao lado MN. Quando ele fala em relação, muitas vezes é relativo, eles falam, relativo à hipotenusa. Aí ele botou aí, relação. Como assim, professor? Ó, se vocês parar para analisar, deixa eu desenhar aqui para vocês, tá? Deixa eu desenhar aqui o triângulo, ó. Eu tenho esse triângulo, certo? Lindo, maravilhoso, olha como tá lindo aí. Ave Maria, que desenho feio, né, professor? Então, deixa eu ajeitar mesmo. 6 centímetros, tá? Aí tá lá, 6 centímetros. E aqui eu tenho um ângulo de 60. Aí, como ele diz, o M e o N vai estar aqui, ó. E ele quer a altura relativa, ou seja, a altura que vai de encontro àquilo, tá? Então vai ser aqui, ó, a altura é isso aqui, ó. Tá bom? Aí eu boto o Hzinho aí. Então, diante disso, o que é que a gente vai fazer? Perceba que como formou um ângulo de 90 graus, eu posso usar o cateto oposto e a hipotenusa. Quem é? Seno. Beleza. Seno de 60 é o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa 6. Aí vem lá, quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, H sobre 6. Ó, mais uma vez eu vou fazer, ganhar tempo aqui e tal. Vou simplificar, ó. Vai ficar 1 e aqui 3. Simplifiquei por 2, tá? 2.
E aí eu faço meios por extremos. Fazendo meios por extremos, eu tenho o seguinte, eu teria h vezes 1 vai dar h, e raiz de 3 vezes 3 vai dar 3 raiz de 3, então tá centímetros. Fechou? Tá aí a nossa resposta, linda, maravilhosa. Tá? Facinho, facinho, né? Vamos lá, vamos botar aqui, vamos ver a letra B? Olha só, a letra B, ele já deu um triângulo obtusângulo, né? E agora, professor, como é? Se a gente estuda só pode fazer aquelas relações no triângulo retângulo, o que é que a gente vai fazer? Vamos transformar isso aí em um retângulo, vamos lá. Como ele falou que é a altura, olha só o que é que acontece. Tem aqui o triângulo, veja só, tá? Vou até fazer mais bonitinho esse. Ó, ficou mais simpático. Então aqui ficou 150. E aí o que é que eu faço? Vou traçar a altura. A altura de encontro, ó, perceba que aqui tem o M e o N. Eita, N, professor. O N, tá? E aqui é o nosso P, 5 centímetros. Ó, então você percebe que a altura vai estar aqui, ó, vindo de encontro. A altura, lembre-se, meus amores, que vai ser aquela questão de transformar o ângulo, para formar um ângulo de 90 graus, né? Ó. Então aqui formou um ângulo de 90 graus, tá? E aí agora eu tenho um novo triângulo retângulo, tá bom? Aí beleza, professor, o que é que a gente vai fazer? Perceba que para descobrir esse ângulo aqui, ó, é muito fácil. A gente tem lá a questão de suplementos, né? Então eu sei que os ângulos em si tem que dar quanto? 180. Se eu tenho 150 ali, aqui vai ser 30. Fechou? Então a gente tem lá um ângulo de 180. Como ele está pedindo a altura, está aqui a nossa altura, linda, maravilhosa. Então vamos lá calcular, ó. Se ele me deu esse valor aqui que é 5 centímetros, eu tenho uma hipotenusa. Vou botar aqui um Hzão, tá? Para a gente formar. Então no triângulo aí que eu estou trabalhando, ó, o triângulo que eu estou trabalhando, PHM, é um triângulo retângulo, tá vendo? Então ele tem o cateto oposto, que é o H, e a hipotenusa que é 5. Então quem a gente usa? Seno, seno de quanto? Seno de 30. Quem é o cateto oposto? O H. E a hipotenusa? 5, fechou. Quem é o seno de 30? Bom, mais fácil de todos, né? 1/2. Então H sobre 5. Meios por extremos, eu tenho 2H igual a 5, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Logo, 5 dividido por 2 vai dar 2,5 centímetros. Então tá aí a nossa altura, tá? Beleza. Diante disso, tá aqui o nosso cálculo lindo, maravilhoso. Tudo bem? Vamos lá? Mais uma? Para a gente começar a brincadeira aqui? Olha só, questão boa. Questão boa que vocês vão ver isso mais na frente, tá? Como assim, professor? A gente vai ver mais na frente? É porque vocês vão estar estudando lá na frente o ciclo trigonométrico. Aí vocês vão ver uma ideia, né? Quer dizer, na verdade você já estudou, né? Segundo ano, fechou. A gente vê isso no primeiro aqui no SAIS. Então vamos lá. O que é que ele pede nessa questão? Ele pede para calcular o valor de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. O aluno que tiver lembrado disso aí, sabe-se que esse é um termo fundamental da trigonometria, né? É a relação fundamental, ou seja, que seno ao quadrado de x, ou seja, de um ângulo, com o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, sempre vai me dar 1. Então a resposta aí é 1. Poxa, professor, se vocês quiserem perder tempo fazendo o seno desses valores e substituindo aí com o cosseno, vocês vão perceber que no final vai dar 1. Isso vocês tenho certeza que já viram lá no primeiro ano, quando a gente estudou trigonometria, tá bom? Então vamos lá para o complemento do seno de 90. Então veja só, o seno de 90. Mas professor, peraí, professor, vamos fazer logo o seno? Calcula aí o seno e o cosseno. Vamos lá, vamos comigo, acompanhe comigo. Como é o seno? Aí o seno de x, né? Tá lá, o cateto oposto, 9. Quem é a hipotenusa? 15. Então, o que é que eu tenho que fazer? Simplificar aqui, ó, essa bagaça. Por quanto? Por 3. Então, eu vou ter quanto aqui? Seno de x vai ser 3/5. Fechou. Aí vamos para o cosseno. O cosseno de x vai ser o cateto adjacente, que é 12, sobre 15, que é a hipotenusa, tá bom? Aí, mais uma vez, simplifica aqui por 3, ó. Aí eu vou ter 4, deixa eu ajeitar aqui, tá? Eu vou ter então o seguinte, eu vou ter cosseno de x é igual a 4/5, tá? E aí pergunta-se, quem é seno de 90 graus
menos x. A gente sabe que isso aqui é chamado de complemento, né? É o nosso complemento, o que completa. Lembra daqueles valores que eu falei que corresponde? O seno de 30 corresponde com o seno de quanto? Ou desculpa, o seno de 30 corresponde com o cosseno de 60. O seno de 60 corresponde com o cosseno de 30. Então, praticamente é isso. É o complemento um do outro. O ângulo de 30 completa o ângulo de 60. Porque se eu boto aqui, ó, perceba, se eu colocar aqui 30, tá? Aí vai ficar 90 menos 30. Eu vou ter agora o seguinte, o seno aqui, ó. Aí vou estar, opa, não é seno não. Vou estar associando ao ângulo de 60, ó. Tá? 60. Então, veja só. Tá certo? Ah, beleza. O exemplo. Então, qual é a relação aí? O que é que a gente vai fazer? O seno de 30, ou o seno de 3/5 vai ser quem? A resposta. O cosseno de 4/5, tá? Tudo bem? Beleza? Então vamos embora. Vamos lá. E a última, para a gente finalizar nossa aulinha de hoje, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Veja aí que ele deu uma figura meia loqueta, deu 2 triângulos retângulos e ele pede para calcular o valor de x. Então deixa eu desenhar ela aqui para ficar melhor da gente escrever, tá? Ó, deixa eu ajeitar aqui. Então veja só, eu tenho um triângulo retângulo aqui, certo? E tenho esse outro grandão, que não, ele ficou meio estranho esse. Deixa eu ajeitar aqui, viu? Tá aparecendo um triângulo no isósceles. É isso, professor. Bora lá. Ó, e orelha, Ave Maria. Vou deixar daquele jeito mesmo, bota só o ângulo ali para ficar bonito. Ó, aqui é o ângulo de 90 graus, tá? Aqui tem esse outro de 90. E aí ficou o seguinte, 30 graus aqui, 2,45. E aqui o valor de x. Aí veja só, para calcular o valor de x, você percebe que eu tenho, então, em relação ao ângulo de 90 graus aqui, ó, o ângulo de 45, tá? E a gente sabe que aqui vai ser 45, tá? Aí você então tem a hipotenusa, ó, porque oposto ao ângulo de 90 sempre é a hipotenusa, tá? Então tá lá. Eu preciso então achar um dos lados, um dos catetos para poder achar o valor de x. Então, como aqui ele me deu a resposta embaixo, eu vou calcular isso aqui, ó, o y, tá? Vou botar y aí para facilitar. Por quê, professor? Aí eu tenho o cateto adjacente ao ângulo de 45 ou o cateto oposto, tanto faz, até porque a gente sabe de 45, seno de 45 e o cosseno de 45 são os mesmos, né? Então vamos lá, o que é que eu faço? Aí eu vou para o seguinte, ó, oposto, né? Veja só, eu tenho o cateto oposto, né? E a hipotenusa no ângulo de 30. Então eu teria, quem é o cateto oposto? Então vai lá, seno de 30, a gente vai usar a relação do seno de 30. Então vai ser 2 sobre y, tá? 2 sobre y. E aí eu tenho o seguinte, ó, veja só, vai ser 1 meio, 2y. Meios por extremos, logo o y é quanto? 4. Fechou. Se o y é 4, então eu substituo aqui por 4, ó, e aí vocês já acompanham comigo. Eu já tenho o cateto adjacente ou o cateto oposto, tá? Ó, cadê o cateto oposto, professor? Tá aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, é o cateto oposto. Percebeu? Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Então é o cateto oposto. Aí eu posso usar quem? O seno, né? Então vamos usar o seno. Seno de 45 é igual. Aí eu tenho 4 sobre x. Aí vem lá, raiz de 2 sobre 2, que a gente sabe que é o seno de 45 sobre x. Mais uma vez, meios por extremos. Então vai ficar quanto? Vai ficar x raiz de 2 igual a 8. Ó, 8, passo aqui raiz de 2, mais uma vez a gente vem para aquela relaçãozinha, né? Racionalizar. Bota lá, raiz de 2, tá? Então, tenho 8 raiz de 2 por 2, né? Finalizamos então a nossa continha, ó, 4 raiz de 2, tá bom? Então, tá aqui o valor de x que ele pedia na questão, alternativa D, de como era fácil a questão, tá bom? Eita, não é D não, professor, tá doido, é A.
A de atenção, né? Ah, tome. Receba, professor. A de atenção. Tá? Porque aí tá 4 raiz de 2 e o outro é 4 raiz de 3. Então, letra A. Tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima aula, seja que Deus quiser. E acompanhe aí sempre, tá? Vamos buscar aí fazer as próximas aulas sobre triângulos. Até mais!